Ser mulher ou não ser mulher? Fazer a barba ou deixar ela grande? Eis a questão trans. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre polêmica trans. A gente vai falar sobre a fala da Luísa Marilac, que tanto gerou um burburinho no nosso meio. A gente vai falar sobre o que ela disse a respeito, né, de travestis com barba. E a gente vai falar sobre o porquê que isso causou tanto problema assim, que eu sinceramente acho que nem deveria ter causado problema. Enfim, nós falaremos sobre tudo isso aqui, sobre a leitura social de gênero que você passa para a sociedade. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo aqui. Mas antes de eu passar para o assunto em questão, eu quero pedir para que você ajude a transmissão a continuar se mantendo, enquanto você não tá com raiva de mim. Você pode fazer isso tanto se tornando um membro daqui do canal, quanto me apoiando no Apoia-se, cujo link é apoia.se/transifemissão. Dessa forma, você contribui financeiramente todos os meses para que o Transmissão continue funcionando pelo máximo de tempo possível. Agora que eu já fiz a minha mendicância, vamos pro vídeo em questão, que talvez te faça ficar com raiva de mim e faça você cancelar aí essa membresia ou esse apoia-se. Mas eu vou pedir pra você que você preste atenção no que eu vou dizer. Eu vou pedir para que você preste muita atenção em tudo que eu vou dizer, antes de eu entrar nos pontos em questão, antes de eu falar sobre o que aconteceu. Porque o que eu vou dizer aqui é um tópico muito sensível dentro da comunidade trans. O que eu vou dizer aqui são coisas que muitas vezes deixam as pessoas meio ofendidas e tudo mais. E se você vai se ofender com o que eu vou falar, se você vai ficar com raiva de mim, que seja pelo que eu disse e não pelo que você achou que eu disse. Então, por favor, presta muita atenção em tudo que eu vou falar aqui agora. Vamos lá. Se você não sabe o que aconteceu, eu vou te falar. Luísa Marilac, aquela, né, que foi pra Europa tomar uns bons drinks, fez uma live esses dias e deu muito bafafá. Mas vamos lá. Antes de entrar no bafafá, eu tenho que te contextualizar de quem é Luísa Marilac. Provavelmente você até já sabe, mas vou falar aqui. A Luísa, ela ficou bem conhecida, acho que foi lá para 2011 ou 12, não lembro mais o ano, mas ela ficou muito conhecida por um vídeo que viralizou dela em uma piscina na Europa, falando, né, que as pessoas achavam que ela estava na pior. Mas se isso ela está na pior, porra, o que quer dizer tá bem. Inclusive, eu queria muito estar aqui com um bom drink falando com vocês. Mas eu tô com medo do metanol. Então vamos sem bons drinks mesmo, Luísa. Mas esse vídeo dela viralizou muito, porque era um vídeo assim, simples e que era engraçado. Uma mulher numa piscina falando dos bons drinks dela na Europa. Só que a Luísa, ela é uma travesti das antigas, né? Acho que hoje em dia ela deve estar, o quê? Com 50 e poucos anos. A Luísa, ela tá há muito tempo aí. E na época que a Luísa fez a transição dela, quando ela iniciou a transição dela, era uma época em que a gente não tinha os direitos que a gente tem hoje em dia. Pessoas trans não conseguiam ir no cartório para mudar o nome e para mudar o gênero. As pessoas trans não conseguiam ir no ambulatório trans e ter endocrinologistas atendendo elas. Elas não conseguiam nem ter esse atendimento, endocrinologistas, enfim, avulsos. As pessoas trans não conseguiam ter direito ao nome delas. Para elas conseguirem, muitas vezes, elas tinham que fazer a cirurgia de designação sexual independente delas quererem ou não, independente delas terem dinheiro ou não. E tinham que entrar com um processo judicial e era toda uma burocracia. Nessa época, pessoas trans não tinham nada. Pessoas trans não conseguiam ter emprego nenhum. E nisso a Luísa, ela passou por todos os estereótipos que a gente bem sabe da vivência de uma travesti. A Luísa não conseguiu emprego. A Luísa não foi muito bem aceita nos ciclos que ela estava. A Luísa teve que recorrer à prostituição para sobreviver. E quando a Luísa foi para a Europa, que viralizou esse vídeo dela e tudo, ela foi para lá justamente ganhar vida com o programa, porque era o que sobrava para ela.
A Luísa, ela fez parte desses 90% da população trans que a gente sempre fala. Depois que o vídeo da Luísa viralizou, ela voltou pro Brasil, né, um tempo depois e tal. Só que a Luísa nunca enriqueceu. A Luísa nunca fez um dinheiro mesmo com aquele vídeo dela, com os memes dela. Nem com a produção de conteúdo que ela fez na internet. Ela sempre viveu assim, em alguns momentos melhor, em outros passando por bastante dificuldade. Inclusive, a Luísa, ultimamente, né, há alguns anos, ela estava passando e ainda está passando por um processo muito complicado que era de tentar retirar o silicone industrial dela, porque o silicone dela inflamou. E é isso, na época que a Luísa foi fazer programa, ela precisou aplicar silicone industrial no corpo, porque senão ela não iria fazer nenhum dinheiro. Esse silicone industrial, ele inflama com o tempo, ele se move e ele é extremamente difícil de retirar do corpo. Você não consegue retirar 100%. E a Luísa teve que enfrentar vários problemas de saúde por conta desse silicone industrial. Isso é importante vocês entenderem, porque a visão que a Luísa tem de transgeneridade é justamente a de uma travesti que está na casa dos 50 e que passou por tudo isso que a gente bem conhece sobre a vida de uma travesti padrão, a vida esperada de uma travesti. É importante que vocês tenham isso em mente. Porque quando foi essa semana, a Luísa resolveu fazer uma live. Se não me engano, ela fez essa live no TikTok dela, mas no Instagram também já tá o corte desse momento, né? Em que a Luísa falou sobre barba e aí foi polêmica. Porque a Luísa, ela conta, né, de uma situação em que ela acabou, né, sendo apresentada para uma pessoa que tinha uma barba enorme. E essa pessoa, ela teria, acho que se apresentado no feminino e a Luísa tratou ela no masculino, porque pra Luísa, travesti não tem barba. Se tem barba, não é travesti, né? Só que a Luísa, ela falou isso e gerou uma polêmica muito grande, porque as pessoas, elas ficaram muito ofendidas. E na fala da Luísa, ela até fala que ela sabe que esse pensamento dela é um pensamento antigo, é um pensamento que ela deveria desconstruir e tudo mais, mas que ela não tá com esse pensamento desconstruído. Enfim, gerou uma revolta na internet, no mundo trans online, porque uma parte das pessoas trans ficaram muito contra a Luísa e outra parte defendeu bastante a Luísa. E ficou essa briga de narrativas a respeito de barba, que de vez em quando essa briga de narrativas acontece no meio trans. Vez ou outra acontece alguma coisa que aflora esse tipo de discussão. Então vamos lá, né? Vamos conversar sobre essa questão da barba. Se você tá aqui no Transmissão há algum tempo, né? Tipo, quem me conhece sabe muito bem o que eu penso sobre isso. Porque eu tenho um pensamento muito, muito, muito parecido com o da Luísa. Travesti com barba, gente, não dá mesmo. Mas vamos lá. Antes de você me xingar, presta atenção no que eu vou dizer aqui agora. Presta atenção no vídeo inteiro, porque eu vou trazer os pontos aqui pra você. Primeiro de tudo, é importante a gente diferenciar barba de chuchu. Se você não sabe o que é chuchu, chuchu é aquela sombra acinzentada que fica quando você tira a barba. Porque quando você tira a barba, você corta ali o pelo, né? Principalmente se for na lâmina, ou se for com maquininha que sai cortando os pelos, você corta o pelo. E você corta o pelo na base. Então o pelo vai continuar aqui. Ele vai continuar com aquele pontinho ali apontando. E isso forma aquela sombra que fica no rosto. E isso a gente chama de chuchu. O chuchu não é barba, ele é uma sombra de barba. Então quando a gente está falando de barba, a gente não está falando de chuchu. A gente está falando da barba mesmo. A barba grande. A barba que tem mais de um dedo e por aí vai. A barba que não é retirada. Que no máximo ela é aparada ali com uma tesoura, mas não é retirada. É disso que a gente está falando quando a gente fala barba. Lembre-se disso, barba não é chuchu, tá? Depois eu entro um pouco mais nesse ponto do chuchu, se eu lembrar, até o final do vídeo. Mas enfim, quando a gente está falando de barba, a gente está falando de um aspecto que é um signo
de gênero, de masculinidade muito forte. Muito forte mesmo. Porque, gente, quando as pessoas olham para uma figura que tem barba, elas associam logo a um gênero masculino. Elas não vão associar um gênero feminino de forma alguma. Porque a barba, ela tem esse poder, é um signo de gênero muito, muito, muito forte. E quando a gente está falando de uma pessoa que nasceu com um pênis, esse signo de gênero, ele vai ser um signo de gênero que a pessoa ela vai usar para reforçar uma masculinidade ou ela vai retirar, seja para ter um aspecto mais limpo no rosto, ou seja justamente para fugir desse ponto de masculinidade, quando a gente está falando de pessoas trans. É importante você entender sobre transição de gênero. Tem muitas pessoas que falam que ser trans é transcender o gênero. Geralmente as pessoas falam isso justamente numa narrativa que vai de encontro com aquela coisa de que ser trans é autoidentificação. Se você se identifica enquanto trans, então você é trans. Não é bem assim. Trans vem de transição, transicionar de gênero, transitar de um gênero para outro. Trans não tem a ver com transcender gênero. Tem a ver com você transicionar. E aqui é que está o ponto. Toda pessoa trans precisa passar por uma transição de gênero para ser reconhecida enquanto uma pessoa trans. E quando eu digo de pessoas trans, eu estou sim incluindo pessoas não binárias. Eu já fiz vídeo aqui no canal em que eu falava sobre dissidência de gênero. Você pode ver esse vídeo clicando no card aqui em cima. Mas basicamente, quando a gente fala de pessoas trans não binárias, a gente está falando de pessoas trans que fizeram uma transição de gênero. Não binariedade, ela se divide em pessoas não binárias trans e pessoas não binárias que não são trans. Uma pessoa não binária trans, gente, ela precisa fazer uma transição de gênero. E quando eu digo que ela precisa fazer uma transição de gênero, eu não tô falando sobre tomar hormônio, eu não tô falando sobre fazer cirurgia, eu não tô falando sobre aplicar silicone industrial no corpo. Quando eu falo sobre uma transição de gênero, eu tô falando de uma ruptura da leitura social de gênero que você tinha na sociedade para a forma como você vai se apresentar na sociedade a partir daquele momento. Uma ruptura da forma como você era lida para a forma como você passou a ser lida. Tem que haver essa ruptura. Existem muitas formas de pessoas não binárias fazerem isso. Tem pessoas não binárias que fazem isso adotando muitos símbolos de gênero do gênero oposto, né, ao gênero de nascimento e tudo mais. Algumas preferem ficar ali no meio termo, naquele aspecto ali da androginia e por aí vai, né? Mas a pessoa trans, ela precisa ter feito essa ruptura. Quando a gente fala de pessoas trans que são chamadas de pessoas trans binárias, a gente poderia até entrar nessa discussão se existe ou não pessoas trans de fato binárias, mas isso fica para um vídeo no futuro. E o Jonas Maria, ele já falou sobre isso até no canal dele, mas pode ser que eu fale sobre isso no futuro, né? Mas quando a gente fala sobre pessoas trans que são chamadas de pessoas transbinárias, como o meu caso, por exemplo, de quem transiciona de um gênero para o outro, a coisa fica mais óbvia, né? Mas quando a gente fala de pessoas trans não binárias, também tem como fazer essa transição. E transição, volto a dizer, não é hormônio, não é cirurgia, não é silicone industrial. Transição é leitura social. Transição social de gênero. Você romper com a forma como você comunicava o seu gênero anteriormente e passar a comunicar o seu gênero de outra forma para a sociedade. Vocês têm que entender que ninguém está dentro da mente de ninguém para ler como é que a pessoa se identifica. A gente tem essa leitura a partir daquilo que a pessoa expressa para nós. Os signos de gênero que ela está usando. Quando a gente fala sobre gênero, a gente está falando sim sobre uma coisa que é socialmente construída, uma coisa que varia ao longo tanto de sociedades quanto do tempo. Azul já foi considerado cor de menina, enquanto rosa era considerada uma cor de menino. Hoje em dia é o contrário. Rosa, cor de menina, azul, cor de menino. Esses são alguns dos padrões de gênero que foram se modificando na sociedade.
Salto alto é uma coisa que antigamente, quando surgiu, era uma indumentária masculina. Hoje em dia, salto alto é visto como uma peça feminina. Calça. Antes mulheres não podiam usar calça. Hoje em dia tem inúmeros modelos de calças femininos. Então, os padrões de gênero eles vão mudando ao longo do tempo e ao longo da sociedade. Mas eles existem. E quando a gente fala de alguns padrões de gênero, bom, tem uns que eles perduram independente da sociedade, independente da época. Como, por exemplo, os pelos faciais, como a barba, por exemplo. Obviamente, né, existem algumas mulheres cisgênero que têm barba, por alguma questão hormonal. Tem várias mulheres cisgênero que, por terem síndrome do ovário policístico, elas acabam tendo uma produção de testosterona no corpo muito elevada, que muitas vezes faz com que elas tenham barba. Tem casos de mulheres cisgênero que têm a barba fechada, mas esses são casos muito raros. São casos que a gente até pode usar para falar sobre como que não existe característica que seja unicamente feminina e unicamente masculina. Mas essas mulheres, elas são uma parcela muito, muito, muito pequena para conseguir mudar de fato como são os padrões sociais de gênero na sociedade em que essa pessoa esteja inserida. Quando a gente fala de transgeneridade, a gente está falando de direitos. Esse é que é o ponto. Porque, sinceramente, eu não me importo com a forma como você se identifica. Você pode ser uma pessoa que nasceu com pênis e você pode deixar a sua barba crescer e reivindicar pronomes femininos. Eu vou te tratar no feminino. Eu vou te tratar da forma como você quiser que eu te trate. Mas você não vai poder usufruir de direitos trans. Eu vou dar aqui 2 exemplos muito significativos, que são exemplos que eu já falei aqui no canal. Há uns anos atrás, aconteceu na UNB de uma pessoa que tinha uma barba gigantesca, uma barba fechada e que estava usando uma saia, entrar no banheiro feminino do restaurante universitário. Aconteceu uma confusão. E essa pessoa, ela foi expulsa do banheiro, ela foi exposta e teve todo um auê. Eu já falei sobre isso num vídeo, você pode ver clicando no card aqui em cima. É um vídeo antigo, mas é um vídeo, enfim, muito bom. Eu não retiro nada do que eu falei naquele vídeo. Apesar de que hoje em dia essa pessoa, ela até que fez ali, né, uma certa transição e tudo, né, tipo, hoje em dia eu teria ficado do lado dessa pessoa, né, se acontecesse hoje em dia o que aconteceu com ela lá, acho que foi em 2021 ou 2, eu teria ficado do lado dela, se ela tivesse da forma como ela tá hoje em dia. Mas naquela época não tinha como. Porque, mesmo usando uma saia, a pessoa tinha uma leitura social de gênero masculina. Porque ela estava usando uma barba gigantesca. Outro caso que eu vou falar para vocês envolve um direito que a gente está conquistando agora, que assim, é um direito muito sensível, que é o de cotas trans. O ano era 2020 e uma pessoa chamada Jo Magalhães acessou a Universidade Federal da Bahia por meio de cotas trans para o curso de medicina. Essa pessoa, a Jo Magalhães, estava ali cursando medicina em uma universidade federal usando cotas trans quando ela foi exposta, quando ela foi denunciada por outros alunos ali que disseram que ela estava fraudando o sistema de cotas trans da universidade. Ela chegou a ser expulsa da universidade, acho que depois ela conseguiu voltar para a universidade, não tenho certeza, mas na época ela foi expulsa por ter fraudado o sistema de cotas. Jo Magalhães é essa pessoa que vocês estão vendo aqui do lado. E não se trata de um homem trans. Se trata de uma pessoa que nasceu com um pênis, foi designada homem ao nascer e entrou pelo sistema de cotas trans da UFBA desse jeito, com essa barba gigantesca. Quando nós falamos sobre cotas trans, nós estamos falando de uma reparação histórica. Nós estamos falando de uma medida que visa
que visa melhorar a vida de pessoas que sempre foram excluídas da sociedade. Uma pessoa com essa leitura social de gênero, ela foi excluída da sociedade. Uma pessoa que nasceu com um pênis, que nasceu com um pau e tem essa leitura social de gênero, ela passou por alguma coisa, tipo, os iguais a ela têm, né, eles sofreram na sociedade, assim, gente. Quando nós falamos de direitos para a população trans, a gente não pode apenas se apegar à forma como a pessoa se identifica, porque a gente não está dentro da cabeça de ninguém para aferir se a pessoa ela está falando a verdade ou não sobre como ela se identifica. O que a gente tem é a comunicação dessa pessoa. É a leitura social que ela passa, a forma como ela vive em sociedade, a forma como ela expressa o gênero dela para a sociedade. É isso que a gente tem para aferir. Quando a gente fica numa narrativa muito pautada apenas no sentimento e não na materialidade das coisas, a gente abre margem para que esse tipo de coisa aconteça. Caramba, quando a gente fala de cotas raciais, que é um sistema de cotas baseado em uma coisa que é muito mais fácil de você analisar, que é o fenótipo da pessoa, uma coisa que é muito menos subjetiva do que uma transgeneridade, a gente já vê fraudes o tempo inteiro. Tem pessoas que se pintam de marrom para ir para as entrevistas. No ano passado mesmo, né, a gente teve o Big Brother 24, onde tinha o Matheus, o Alegrete, e depois a gente descobriu que o Alegrete, ele cursou a universidade, eu não lembro qual era a universidade, mas foi uma universidade federal lá do Rio Grande do Sul, ou uma universidade estadual do Rio Grande do Sul, não vou lembrar, mas ele fez o curso dele com cotas, ele entrou na universidade pelo sistema de cotas raciais. E o Matheus é assim, ele é branco. E ele fraudou, ele concluiu o curso dele com essa fraude. Esse tipo de fraude acontece direto em cotas raciais. Quem dirá com cotas trans se a gente deixar a coisa tão subjetiva? E quando a gente deixa que pessoas que não são trans usufruam de um direito trans, a gente está falando de impedir que uma pessoa trans tenha acesso. Uma pessoa trans que transicionou tenha acesso. Jô Magalhães entrou numa universidade federal por sistema de cotas trans, sem ter feito uma transição de gênero, sem ter rompido com a leitura social de gênero que ela passava para a sociedade. Essa vaga poderia e deveria ter ido para uma pessoa trans que transicionou. Uma pessoa trans que passa por toda a transfobia na sociedade. Uma pessoa trans que vai ter mais dificuldade de concluir os estudos, que vai ter mais dificuldade de acessar o mercado de trabalho, que vai ter mais dificuldade de ter portas abertas para ela. Jô Magalhães é lida na sociedade como um homem branco e padrão. As portas estão muito abertas para Jô Magalhães. E poderia até ser um caso de uma pessoa que estava em início de transição, mas não é, porque atualmente o Instagram de Jô Magalhães, que é um Instagram aberto, é assim. Essa foto é desse ano. Mas entrou pelo sistema de cotas trans. Vocês entendem? Quando a Luísa Marilac fala da questão da barba, ela pode não ter falado da forma mais polida do mundo, mas ela tá falando sobre um signo de gênero muito forte. Quando você olha para drag queens como a Samira Close, né, ou então a Nath Rios, você não tem uma leitura de que elas são mulheres trans. A leitura que você tem delas é de que são drag queens. Mesmo que elas não estejam com uma maquiagem super, ultra artística, a leitura que você tem é de que são drag queens. Que são gays de peruca.
Justamente porque elas têm essa leitura social tão forte que é da barba. Nem a Samira Close, nem a Nath Rios poderiam entrar na UFBA pelo sistema de cotas trans, ou em qualquer universidade pelo sistema de cotas trans. Nenhuma das duas pode usufruir de nenhum direito trans porque elas não fizeram nenhuma transição de gênero. E eu tô aqui citando casos de pessoas que não se identificam enquanto travestis não, tá? Não se identificam mesmo. Mas é só para vocês terem uma ideia. E olha que quando eu vejo tanto a Nath Rios quanto a Samira Close montadas, eu tenho uma leitura social de gênero ainda mais feminina do que quando eu vejo a Jo Magalhães. Gente, em um mundo ideal, a gente não precisaria se importar com esse tipo de coisa. Em um mundo ideal, não existiria gênero. Em um mundo ideal, não existiriam esses padrões de gênero, esses signos de gênero. Em um mundo ideal, a gente simplesmente viveria e pronto, não precisaria de nada disso. Mas nós não vivemos no mundo ideal, nós vivemos no mundo real. E no mundo real, a barba é um símbolo muito forte de masculinidade. Eu, por exemplo, a minha vida inteira eu fui confundida ali, as pessoas olhavam pra mim, não sabiam ao certo se eu era um menino ou uma menina, elas sempre ficaram com essa dúvida. O momento da minha vida em que eu quis reforçar uma masculinidade, o que eu fiz foi justamente deixar a barba crescer. Fiquei com uma barbicha enorme que dava pra fazer trança. Foram os 2 únicos anos da minha vida em que as pessoas me tratavam diretamente no masculino. Que elas não ficavam com nenhuma dúvida. Elas olhavam pra mim e já tinham a leitura de que eu era um homem. Porque eu tava com uma barba gigantesca na cara, que é um símbolo muito forte de masculinidade. E eu deixei justamente porque eu queria reforçar uma masculinidade, porque eu não queria ser trans, eu não me aceitava enquanto uma mulher trans. Eu não me aceitava enquanto uma travesti. Eu não tinha transicionado, não me aceitava, deixei a barba crescer. Foi isso que eu fiz. A partir do momento em que eu retirei a barba, as pessoas voltaram a ficar na dúvida se eu era um menino ou uma menina. Aí depois, quando eu iniciei minha transição social de gênero, aí as pessoas pararam de ter dúvida, né? Porque aí eu já tinha toda uma expressão de gênero feminina, então as pessoas me tratavam no feminino direto, assim. Minha passabilidade foi rápida de se conseguir. E isso não quer dizer que eu já não fosse exatamente trans antes de eu iniciar minha transição de gênero. Gente, desde os 5 anos de idade eu falava pra minha mãe que eu queria ser menina. Eu sempre fui trans. Só que nem sempre eu vivi enquanto uma pessoa trans. Na época que eu tinha barba, eu não teria direito nenhum de tentar usufruir de qualquer direito de pessoas trans. Na época que eu tinha barba, na época que eu tava reforçando minha masculinidade, eu não teria direito de entrar em um banheiro feminino sem causar problemas. Eu não teria direito de entrar em alguma universidade por cotas trans. Eu não teria direito de prestar um concurso público por cotas trans, porque, apesar do que estava acontecendo na minha mente, eu não estava vivenciando o gênero feminino. Eu não estava vivendo a materialidade do que é ser travesti. Ser travesti não é só uma identificação. Ser travesti não é só aqui na mente. É na vida, é na vivência, é na materialidade. E olha que eu tô falando aqui com vocês enquanto uma pessoa que até hoje sofre com questão de barba, tá? Porque os meus pelos são ruivos, né? São todos loiros e ruivos, então é muito difícil de conseguir resolver com laser. Eu já fiz mais de 20 sessões de depilação a laser. Consegui melhorar o aspecto? Consegui, mas até hoje, todas as vezes que eu tomo um banho, eu tenho que passar Gillette na cara. Todas as vezes que eu tomo um banho, eu tenho que pegar uma Gillette e passar no meu rosto, porque senão eu vou ficar com pelos aparentes. E se eu ficar com pelos aparentes, a sociedade
vai ter uma leitura de gênero diferente da leitura de gênero que eu quero expressar. E talvez eu vá passar a minha vida inteira sem conseguir resolver isso. Eu pretendo depois tentar resolver de outras formas que não seja com laser. Pretendo tentar um peeling profundo, não peeling de fenol, pelo amor de Deus, mas um peeling um pouco mais profundo para ver se queima os folículos pilosos, né? Se eu conseguir dinheiro mesmo, fazer eletrólise, porque eletrólise é muito caro. Eu tenho algumas opções que talvez eu nunca vá conseguir chegar nelas, né? Então pode ser que eu passe minha vida inteira tendo que passar lâmina no meu rosto. Pra mim seria muito mais fácil eu adotar a narrativa de que barba não é nada demais e tudo, porque assim eu poderia me desprender da Gillette. Mas eu não vivo no mundo ideal, eu vivo no mundo real. No mundo real, se eu deixar minha barba crescer, eu vou deixar as pessoas, as mulheres, desconfortáveis quando eu entrar no banheiro feminino. No mundo real, se eu deixar minha barba crescer, as pessoas vão olhar pra mim e vão ter uma leitura masculina. E olha que eu coloquei silicone, então seria difícil as pessoas olharem pra mim e não ficarem com nenhum bug na mente. Mas elas não iriam me ver da forma como eu me identifico. Porque a leitura social de gênero que eu estaria passando não corresponderia com a minha identificação. Ser trans não é só identificação, não é só autopercepção. Ser trans é materialidade. Quem escreveu um texto muito legal sobre isso no Instagram foi a Sofia Rivera. Eu vou deixar linkado aqui para vocês verem que esse texto dela ficou muito bom. Ela tocou muito nos pontos de materialidade, é bem alinhado ao que eu penso, ao que eu já falei aqui no canal outras vezes, inclusive. E o texto dela ficou primoroso, Então, deixo de recomendação para vocês darem uma olhadinha. E, gente, volto a dizer, barba não é chuchu. E eu tô dizendo isso também, né, lembrei de voltar no chuchu. Porque a Dakota Monteiro, né, e eu adoro a Dakota Monteiro, tá, gente? Eu adoro a Dakota. Mas a Dakota, no meio de toda essa questão, ela postou uma foto do rosto dela todo machucado. Vocês estão vendo a foto aqui do lado, né? Ela com o rosto todo machucado depois de uma sessão de laser que ela tá fazendo, né? E ela jogou essa foto meio que pra rebater, pelo que eu entendi, né? Foi meio que pra rebater o que a Luísa tava falando, né? Porque é difícil você se livrar dos pelos faciais. Só que nessa foto da Dakota, ela tá com o rosto machucado, mas o tamanho dos pelos dela, gente, é tamanho de chuchu, não é tamanho de barba. Não é disso que a Luísa Marilac tava falando. Não é disso que a gente fala quando a gente critica. Quando a gente critica, a gente não tá falando disso. A gente tá falando disso. É disso que a gente tá falando. Não tem como você reivindicar um direito trans sem você ter feito uma transição social de gênero. Uma transição social de gênero. Volto a dizer, não tô falando de medicamentos, não tô falando de silicone, de cirurgia, eu tô falando de uma transição social, de expressão de gênero, de comunicação com a sociedade. É disso que eu tô falando. De uma ruptura da forma como você vivenciava o gênero antes para a forma como você está vivenciando agora. Transgênero é de transição de gênero. Não é de transcender o gênero, como se nós fôssemos pessoas super evoluídas que transcendem. Não. Nós continuamos vivendo nessa sociedade. Nós continuamos sendo pautadas pelas regras de gênero da sociedade em que nós estamos vivendo. Nós continuamos assim. Óbvio que a gente quer romper com esses padrões de gênero. É óbvio que a gente quer chegar num ponto em que esses padrões, eles não existam assim, que as pessoas, elas simplesmente sejam, elas não precisem adotar nenhum estereótipo de gênero, mas a gente tá longe de chegar nesse patamar.
A gente tá longe. Longe, longe, longe. E se a gente tentar colocar os carros na frente dos bois, a gente só vai deixar mais fragilizado os direitos que a gente já conquistou. Direito de mudar o nome e o gênero no cartório, direito de conseguir entrar no banheiro que seja correspondente ao seu gênero de identificação, direito de ir numa delegacia para denunciar um crime de transfobia que você tenha sofrido, direito de entrar numa universidade pelo sistema de cotas trans, de concorrer no concurso público por um sistema de cotas trans. E por aí vai. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você não gostou, você pode me xingar agora. Eu já falei tudo que eu precisava falar, então você pode aí me xingar nos comentários se você quiser muito. Se você não quiser me xingar, comenta o que você achou desse vídeo. E se você não tem o que comentar, mas quer apoiar o canal, coloca o emoji do nosso morcego do engajamento. E você também pode deixar o seu like, porque isso ajuda o YouTube a entender que o meu vídeo é legal e distribuir para mais pessoas. Copia esse link e sai compartilhando por aí também, porque isso também faz com que mais pessoas conheçam o meu canal e vejam o meu vídeo. Não se esqueça também de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal feito por uma humana. A gente se vê na próxima. Até mais!